pessoal, estamos aqui novamente para dar sequência aqui nas nossas videoaulas do canal e fazendo a nossa segunda aula de JSP. Então a gente vai aprender como criar uma página em JSP, tá? A gente vai utilizar como editor o NetBeans, tem outros editores bem poderosos, por sinal, o Dreamweaver, editor pago, que ele tem uma série de vantagens em cima do NetBeans, como por exemplo montar o layout da página para você de forma mais fácil, mas a gente vai aprender aqui no NetBeans, e o que é melhor, né? Através do NetBeans a gente aprende a essência, os códigos, como criar os layouts das páginas. Então, o primeiro passo é ter o NetBeans instalado na sua versão completa, tá? Caso você tenha instalado o NetBeans na sua versão completa e se você selecionou todas as opções, lá você instalou o nosso servidor, que está aqui, que a gente vai precisar, que é o Glassfish Server 4. Ah, professor, mas eu acabei não instalando ele na versão completa, hein? Eu preciso de instalar o Glassfish, eu não instalei ele. Na hora de instalar, tem um esquema que você seleciona que deseja instalar o Glassfish. Caso você não tenha instalado, você vai vir aqui, ó, aba de serviços. Se não estiver aparecendo essa aba de serviços, você vai vir aqui em janela, serviços, ela passa a aparecer. Aqui na opção de servidores, você clica com o botão direito do mouse, vai adicionar servidor, seleciona o Glassfish, dá um próximo, vai colocar aqui, ó, eu li, aceito o contrato e clica em fazer download agora. Após isso, ele vai instalar o Glassfish para você e configurar o NetBeans, tá? Bom, uma vez pronto isso, a gente vai precisar criar um projeto web. Então a gente vai vir aqui em arquivo, novo projeto. Ou normalmente no curso de programação desktop a gente usa essa opção Java. Aqui a gente vai vir em Java Web, aplicação web, vai dar próximo. Aqui vou colocar curso como nome do projeto, vou definir o nome do projeto, o local onde vai ser guardado esse projeto. Então vai lá, o curso Java Web. Tá, vou clicar em próximo, vou deixar selecionado Glassfish Server, a versão que você tiver instalado, no meu caso é o 4. A versão do Java EE é o 7 Web, se você tiver inferior não tem problema. Vamos dar Next. Aqui não seleciona nada, a gente não vai trabalhar com nada disso. E vai finalizar. Ao finalizar, ele vai gerar para a gente a nossa primeira página, a nossa página inicial do meu sistema web. Então tá aqui, ó, curso Java Web. Tá aqui como sinal, como de um projeto web fica esse globo. Aqui eu tenho dividido as minhas páginas web, as páginas web que eu vou definir toda a interface do meu sistema nessas páginas web, em arquivos HTML ou JSP. E aqui nos pacotes de código fonte a gente vai colocar os servlets e códigos referentes aos códigos Java, as funções Java que eu quero implementar. Assim como no desktop também tem as bibliotecas do meu projeto. Bom, essa página index.html ela é padrão. Quando ela rodar lá no servidor, no Glassfish, ele vai procurar executar primeiro o index para depois executar o restante das páginas a partir do index. Assim como lá no Java Desktop, eu primeiro executo a minha classe do projeto para depois chamar, né, o formulário principal e aí expandindo o meu sistema. Bom, é necessário vocês entenderem algumas coisas a respeito de códigos HTML. Então, essas primeiras aulas
Eu vou estar mostrando alguns principais códigos em HTML, como funciona, tá? Então vamos lá. Toda página HTML eu vou ter que definir um tipo de documento. Então eu vou ter que abrir tag, fechar a tag, exclamação doctype HTML. Quer dizer, esse documento aqui é do tipo HTML. Aqui ele vem, o NetBeans coloca um comentário. Os comentários dentro de páginas HTML é feito dessa forma que está aqui especificado. Abro o tag, então o sinal de menor a maior já é denominado tags, e os comandos HTML vêm dentro dessas tags. Exclamação, tracinho, tracinho, comentário, tracinho, tracinho, fecho a tag. A partir daí eu vou começar os códigos HTML, então a primeira tag a ser aberta é a tag HTML, e quando eu vou fechar uma tag, eu tenho que colocar um barra HTML, como está sendo demonstrado aqui. Então sempre que eu abro uma tag, eu tenho que fechá-la. A maioria das tags é dessa forma. Tudo que eu fizer dentro dessa tag HTML, então para todo documento HTML eu vou ter essa tag aqui como padrão. Tudo que eu fizer aqui dentro vai estar sendo demonstrado na minha página web. A segunda tag que traz aqui, que o NetBeans já monta para a gente, é o head. A tag head é o cabeçalho da minha página web. Então, é o que vai aparecer no título da página em cima. Então, aqui eu defino isso. Esse meta aqui são parâmetros que o NetBeans utiliza para essas configurações de página. E o body é o corpo da minha página. Sendo que então o que eu tenho aqui é o que vai estar dentro da minha página. E quando eu coloco div, eu consigo dividir essa minha página em blocos por meio do comando div. Então, div todo o conteúdo aqui. Bom, se eu rodar a minha aplicação já nesse momento, eu já vou ter uma página previamente definida. Olha só, vamos executar aqui. Ele demora um pouco porque ele tem que startar o Glassfish, tá? Aqui, ó, ele está startando o Glassfish, olha só. Demora um pouco, é normal. Olha lá, ele vai registrar, vai levantar. Aqui, ó, tá rodando, ó, iniciando o Glassfish Server. Ainda está iniciando, demora mesmo um pouco. E ele vai abrir no Google Chrome, tá? A minha página. Dá para mim alterar aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu altero em que local que vai abrir o meu projeto. O Glassfish está em execução, está implantando agora o projeto, vai abrir. Olha lá. Sempre no local host, ou seja, eu estou rodando dentro da minha máquina, e a porta para conexão com o Glassfish é 8080, tá? O nome do meu projeto. E aqui eu estou na minha index. Então, ó, ele escreveu aqui, ó, como título, todo supli a title, e como conteúdo da página, todo write content. Se eu voltar aqui, ó, o título está aqui, e a minha o que eu tinha escrito no corpo da página está ali. Se eu for mudar isso daqui, ó, vamos colocar aqui, ó, primeira aula JSP. Aqui vamos colocar Java plugados, tá, tracinho, curso JSP. Se eu vou salvar, e a partir daqui eu não preciso mais de rodar, tá? Uma propriedade interessante na hora que eu salvo, essa é uma das vantagens de trabalhar com JSP, ele já substitui esses arquivos lá dentro do meu servidor, né, do meu localhost, e se eu atualizar, ó, eu já mudo o que foi definido ali. Então salvei, venho aqui e atualizo, ó, primeira aula JSP, Java plugados, curso JSP.
Bom, nessa primeira aula eu quero demonstrar algumas tags para vocês, tá? Algumas tags que a gente vai estar utilizando aí no decorrer das aulas para a gente formatar os nossos layouts de página. Então vou começar de maneira bem simples, algumas tags bem simples para a gente estar utilizando. E no decorrer das aulas a gente vai aumentando essas tags e a gente vai chegar a implementar um projeto, assim como lá no Java Desktop, uma versão web dele, daquele mesmo projeto. Bom, aqui eu posso apagar esse div, tá? Não é obrigatório eu ter isso daqui nesse momento aqui na minha página JSP. Se eu salvar e atualizar, continua a mesma coisa, olha só. Aqui agora eu tenho algumas tags para manipulação de texto, começando pela H1. H1 ele é uma tag de manipulação de texto, tá? De tamanho de texto. E sempre que eu abro uma tag, eu tenho que fechá-la. Então, olha lá, pronto. Eu tenho ainda todas aquelas propriedades da Ctrl Espaço para pegar as sugestões NetBeans. E agora eu coloquei aqui H1. Se eu voltar aqui no meu projeto e atualizar, olha lá o que aconteceu. Aumentou o tamanho da minha fonte. Tá, da mesma forma, eu vou fazer isso com as demais, com outras frases. Vou colocar H2, vou colocar H3, H4 e H5, até o máximo de Hs que o HTML define, né? Definido em HTML para esse comando. Então, para cada número a mais que eu tenho uma letra menor, vocês vão ver agora. Ou vice-versa, lá. Então, dessa forma, eu consigo definir já algumas coisas a respeito de textos. Tá joia? Então, eu tenho tag H1. Eu vou colocar até aqui um comentário para vocês se lembrarem o que essa tag faz, tá? Então, comentário, lembrando. Tá aqui. H1. Tag de controle de tamanho de fonte. Legal. Então aqui tem um meio de inserção de textos no nosso browser, no nosso layout. Tá joia? A partir daqui vamos supor que eu quero tabular isso daqui, colocar no centro. Então, se eu utilizar aqui, se eu utilizar aqui o center, tag center, se você ir dando Ctrl espaço, ele vai te ajudando. Center. Olha lá, center. Dá Ctrl Shift F, ele dentro do código. Se eu colocar aqui center, vou colocar aqui texto, vou colocar uma tag H3, tamanho de texto, texto centralizado. Bom, se eu der salvar e vir aqui para minha página, olha lá, eu tenho meu texto centralizado no meio da minha página. Então, estou aqui demonstrando aqui algumas coisas que dá para fazer. E se eu quiser tirar esse cara daqui, vejam só que eu tenho tags envolvendo. E colocar esse center aqui no início, abaixo do body, então, Ctrl Shift F, tá já aqui, ó. Deixar bem indentadinho para ficar fácil para vocês visualizar. Se eu tiver isso daqui, deixa eu fazer aqui ficar indentado, aí, vou salvar. Eu vou atualizar, eu tenho tudo centralizado agora. Então eu posso envolver com minha tag mais de um comando. Se eu tivesse H1 aqui no fim, e nada de H aqui, tudo que está aqui escrito ia ter o formato de H1. Tá? Então tem essa vantagem. Tá joia? Vamos supor que aqui
ele já dá um espaço entre um texto e outro. Vamos supor que eu, a partir daqui, eu queira digitar algum outro texto. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma tag H3, outra tag o JSP é uma linguagem de programação web, certo? Legal. Vamos supor que aqui eu queria ir para outra linha, ó. Então dei um Enter e vou colocar aqui, ó. Eu gosto de programar. Vou salvar e vou voltar aqui para minha web. Vejam só, apesar de me ter pulado a linha lá, ele não pula a linha aqui no texto. Então aqui tem uma nova tag, sendo que essa tag ela é uma tag que não precisa ser aberta e fechada. Então eu quero pular a linha, eu vou fazer assim, ó, barra, abro e fecho tag, barra BR, BR pula a linha. Salvar, agora aqui na hora que eu atualizar, lá, pulei a linha. Então vamos detalhando isso daqui para vocês. Vou dar aqui, ó, tag controle, aqui o center, tag de controle de tamanho de fonte, centraliza o conteúdo, né? Centraliza o conteúdo. Centraliza o conteúdo. Que conteúdo? O conteúdo que está entre a tag. E aqui o BR, da mesma forma, aqui a tag barra BR, pula a linha. Então, pula linha. Então, estou mostrando esses comandos aqui por enquanto para vocês, porque vai ser os comandos que a gente vai usar para estar criando, né, os nossos interfaces aqui no JSP para o nosso sistema, tá? Bom, feito isso, essas são algumas das opções para escrita, tá? Aí o NetBeans ele facilita para a gente alguns sentidos quando vai escrever textos em HTML, tá? Como por exemplo, aquela parte de você conseguir usar a ajuda dele. E também tem como você embutir uma janela de aplicações, de itens. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu me lembrar. Item de ação? Não, não é isso. Eu não vou me lembrar onde é que eu pego aquela janela. Paleta. Paleta componentes. Fragmentos do código JSP. Deixa eu ver. Um segundo só. Paleta. Aqui, paleta. Aqui, ó. Aqui traz alguns componentes HTML, né? Tá aqui do lado, ó. Então aqui eu tenho a tabela, eu tenho lista ordenada, eu tenho alguns outros componentes aqui dos forms HTML, entrada de texto, que ele facilita e me dá os códigos. Por exemplo, se eu aqui fosse colocar um botão aqui, eu vou arrastar, ó, componente botão, então da paleta, vai pedir uma label, qual vai ser o nome do botão, então eu vou colocar BTN, colocar salvar, um exemplo, vai ser um botão que vai submeter dados, estado inicial ele vai vir ativado, o nome salvar, o nome do botão, o nome vai ser BTN salvar de botão, vou dar OK, ele vai criar aqui o meu input, submit, eu acho que isso aqui era invertido, BTN é aqui do outro lado, ó. Se eu fosse fazer na mão o código HTML, seria isso daqui, ele é um outro código
que ele não precisa de fechar a tag input, você fecha aqui no fim do último tag, e se eu salvar e trazer para cá, atualizar isso daqui, olha lá, btn salvar, era o inverso mesmo. É isso, vou salvar, vim aqui, salvou, olha lá, salvar. Ele ainda não faz nada porque eu ainda não programei o evento dele. A gente vai aprender como dar eventos para esses componentes, tá? Da mesma forma aqui, pessoal, até para os outros componentes, a radio button, seleção de arquivo, caixa de seleção, lista drop-down, tabela. Então, nas próximas aulas a gente vai estar mexendo com isso, tá? Que foi mais uma aula introdutória para esses comandinhos básicos, porque isso daqui é necessário ter uma noção antes da gente começar a programar, tá? Junto com isso daqui, dá para mim usar um outro esquema para formatação chamado CSS. Então, no decorrer das aulas, eu vou estar mostrando passo a passo. A partir da outra aula, a gente vai começar a montar os formulários. Vamos começar pelo formulário de login. E eu já vou ir mostrando o que faz cada tag que eu for usando. A gente vai ir bem devagar agora nesse início. E já vou começar a usar também CSS para vocês entenderem o que vem a ser o CSS. Bom, como primeira aula é isso. Espero que vocês gostem. Se quem não é inscrito, que está assistindo a aula aí, se inscreva no canal, dê seu joinha, curta a nossa fanpage lá no Facebook, ajuda a divulgar o canal, isso ajuda demais. E muito obrigado por estar seguindo a gente aí nesse novo curso. Demais é só, muito obrigado a todos, estamos quase chegando em 2.000 inscritos. Só tenho a agradecer a vocês e até a próxima videoaula. Tchau.